Me arrependi de usar testosterona? Definitivamente não. Mas a verdade é que eu nunca realmente quis usar. Foi mais uma necessidade. Eu vou explicar pra vocês hoje isso tintim por tintim. Uma série de mudanças ocorre quando a gente faz uma terapia hormonal com testosterona. E a principal, a mais visível, a melhor e talvez a pior das consequências seja a mudança vocal. Sério, é o terror de muitos homens trans e foi o meu também durante muito tempo. Eu realmente não queria fazer a transição hormonal por conta da minha voz. Para quem não sabe, eu sou originalmente músico, cantor, compositor. Eu tenho um disco gravado e tudo mais. Gravei com 17 anos, tinha a voz muito diferente e me preocupava demais transicionar hormonalmente, porque eu não sabia como é que ia ser. Não tinha tanto material na internet falando sobre isso. Na verdade, até hoje não tem muito material na internet falando sobre o assunto voltado para homens trans. Existem sim muitos vídeos de homens trans falando como que foi essa mudança para eles, mas é muito diferente porque a experiência individual conta muito e principalmente a maneira com que se fala sobre o assunto, sabe? Eram poucos homens trans cantores falando com propriedade disso. Então foi muito difícil pra mim, eu fiz alguns estudos e tal, eu me forcei a estudar canto, eu me forcei a estudar um pouquinho de fonoaudiologia também. E assim, eu não sou um expert. Então eu quero abrir uma discussão aqui hoje com os profissionais de canto e professores também que me seguem, que me acompanham, que são meus amigos, os músicos que estão aqui junto comigo, para a gente desmistificar um pouco esse assunto e falar com mais propriedade e segurança para homens trans que querem transicionar hormonalmente, estão transicionando hormonalmente, ou então para sanar as dúvidas mesmo do pessoal, porque tipo, ninguém é de ferro, as pessoas querem saber como é que acontece. Ainda é muito tabu falar sobre transição hormonal com as pessoas cis. Então eu acho que vai ser bem legal esse conteúdo. Cara, esse vídeo vai estar bem completinho na medida do possível. Por conta dessa mudança de não ter muitos materiais com conteúdo acessível, específico para isso, eu acabei ficando bem desmotivado e fiz uma grande transição de carreira, porque eu basicamente desisti de cantar durante uns 2 ou 3 anos. Sério, eu fiquei tipo sem cantar, eu não cantava nem em casa sozinho, porque eu tava muito desmotivado, muito chateado. Tudo que eu estudei antes da transição hormonal meio que não valeu de nada, porque era muito escasso o conteúdo, o material que tinha, e na prática era muito diferente. Então eu precisei fazer um trabalho bem diferente do que eu estava pensando que eu ia ter que fazer para conseguir estabilizar a minha voz e reaprender a cantar. Bom, o primeiro ponto que eu quero tocar aqui, professores de canto, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas por tudo que eu estudei e por tudo que eu experienciei, eu acho que é mais ou menos isso. A primeira coisa que eu quero falar sobre é timbre. Cara, o conceito de timbre foi uma coisa que me assombrou durante muitos anos, desde a infância, porque eu já tinha essa mentalidade de querer mudar o meu timbre de voz. E eu fui criado por músicos. E existem dois conceitos muito famosos sobre timbre. O primeiro deles é o conceito empírico, que fala que timbre não muda. Por que se fala isso? Porque timbre, empiricamente falando, ele é visto como uma digital, sabe? Tipo a digital do teu dedo, uma assinatura vocal, uma coisa que vai fazer tu reconhecer a voz de um cantor, mesmo sem saber se é ele ou não, né? Tu vai ouvir um cantor, tu vai saber que é ele pelo timbre de voz dele. Então é como se fosse o teu sotaque vocal. E para muitos músicos das antigas, timbre vocal não se muda, não adianta. Esse conceito foi meio que derrubado com o tempo e hoje o conceito moderno de timbre é que sim, ele pode mudar. Ele é sim uma assinatura vocal, ele é uma série de características que formam o teu timbre, né? Por exemplo, como tu coloca a voz, quais os artifícios tu usa, como tu ressoa a tua voz, enfim, todas essas coisas que eu não vou entrar muito aqui, porque eu não sei muitos termos técnicos e também eu acho que para o público que eu vou atingir não é muito importante, mas quem é da área vai entender o que eu tô falando. Então sim, tem como tu timbrar tua voz, como a gente fala. Tu pode timbrar tua voz. Por exemplo, quando tu canta um sertanejo, tu vai timbrar tua voz para cantar um sertanejo muitas vezes, né? Ou então tu pode usar a tua assinatura vocal própria para cantar um sertanejo, mas tu pode timbrar ali para certos estilos musicais se tu quiser. Só que é um trabalho menos automático, entendeu? É uma coisa meio que tu tem que estar sempre pensando até tu já ter aquelas coisas pré-estabelecidas, assim. É mais ou menos isso. Então uma coisa que me tranquilizava era pensar que o timbre não muda, a minha voz não vai ficar irreconhecível, meio que vai ser a mesma coisa, só que vai mudar a tessitura vocal. E de fato é isso que acontece, só que o timbre foi o menor dos meus problemas, a minha assinatura vocal foi o menor dos meus problemas. O que me pegou mesmo foi uma parte que as pessoas não falam sobre. Então eu fiz algumas anotações aqui das pesquisas que eu fiz novamente hoje para conseguir roteirizar aqui com vocês e a gente vai falar uma por uma, tá? Basicamente, tá? A testosterona ela vai fazer o quê? As nossas pregas vocais, as nossas cordas vocais, que muita gente fala, elas são músculos, tá? Músculos. E isso vai definir como que funciona aqui essa parte
pra gente cantar, pra gente falar, né? Porque tu vai ter ali uma pessoa que é mais musculosa, tu vai ter uma pessoa que tem uma musculatura um pouco mais humilde, digamos assim. E aí o que define se é mais grave ou mais aguda a voz é a tessitura, né? É tipo assim, a espessura da prega vocal. Então, por exemplo, a minha espessura da prega vocal era assim, tá? Era bem fininha, bem levinha. E aí eu alcançava notas agudíssimas, ok? Com a testosterona, é como se isso aqui tivesse acontecido. Agora tu imagina dentro do meu corpo, 2 pregas vocais desse tamanho, eu acostumado a vida inteira a usar 2 pregas vocais desse tamanho, elas ressoando aqui. E aí, de repente, em 3 meses, elas estavam assim. Gente, o que mais me incomodou, o que mais foi difícil foi o peso das pregas vocais. E é uma coisa que não tinha material falando sobre. É muito difícil, cara. O que eu precisei fazer realmente para conseguir me motivar a continuar estudando e tentando cantar? Eu comecei a observar como funcionava a mudança de voz em homens cis. O Justin Bieber, por exemplo. Quando ele era criança, ele tinha as pregas assim, levinhas, suaves, e a voz dele era bem agudinha. Ele alcançava notas agudíssimas. A respiração dele era super mais leve. Quando ele foi amadurecendo, as pregas vocais dele ficaram assim, certo? Só que isso aconteceu com ele durante uns 7 anos. Ele foi tendo essa mudança gradativamente. Um homem trans tem essa mesma mudança em 3 meses. Simplesmente, o mais foda é que não dá tempo de tu conseguir te adaptar, porque do dia pra noite, tu tá com uma voz completamente diferente da que tu tinha. A maneira de usar ela é completamente diferente. O músico é o mesmo. Então, tudo que eu aprendi na infância sobre cantar, sobre afinação, sobre volume, sobre dinâmica, tudo isso continuava na minha cabeça. Eu ainda era o mesmo músico, mas o instrumento tinha mudado. É como se eu tivesse acostumado a tocar com um violão acústico e de repente me deram uma guitarra pra tocar. Parece que é a mesma coisa, são 6 cordas, as cordas são as mesmas, mas é muito diferente a dinâmica. E aí eu comecei a ficar muito nervoso porque a minha voz ficou muito mais grave do que eu achei que ela poderia ficar. Eu achava que ela ia mudar, que ela ia ficar mais grave, mas eu não imaginava que ia ficar tanto. Eu basicamente oitavei. Pra quem é músico, vai ficar muito simples de entender. Pra quem não é músico, quem não entende de música, oitavar é mais ou menos isso aqui, olha. Eu vou tentar explicar de uma forma prática e bem simples pra vocês, tá? Principalmente pra quem não entende nada de música. Isso aqui vai ser bem interessante, bem rapidinho, bem simples, tá? Então pensa assim, as minhas pregas vocais, elas faziam mais ou menos assim, ó. Vamos usar uma nota aleatória, tá? Isso aqui é um dó. Então as minhas pregas vocais, elas tinham a habilidade de conseguir fazer notas como essa daqui, ó. Dessa exata maneira, ok? Quando a testosterona foi fazendo efeito, essa mesma nota foi virando isso aqui, ó. Percebe que é a mesma nota, só que ela é um pouco mais grave? A mesma nota, só que um pouco mais grave. A mesma nota, só que um pouco mais grave. Então é como se o meu corpo fizesse isso aqui antes da transição hormonal. E é como se ele fizesse isso aqui agora, depois da transição hormonal. Agora vocês imaginam na prática a mudança que isso causa. E é muito engraçado porque eu achei que ao invés de fazer isso aqui, ó, que as minhas pregas vocais iam fazer isso daqui no máximo. Ou isso aqui. Brilhante ainda. Só que elas fazem mais ou menos isso aqui, ó. Tá, não é pra tanto também. Mas elas fazem isso aqui, ó. É uma mudança brusca. Ainda é a mesma coisa, ainda são as mesmas pregas vocais, a timbragem é muito parecida, só que, poxa, muda um bocado, né? Porque eu simplesmente tinha que carregar muito mais peso dentro do meu corpo. Nossa, que dificuldade, vocês não têm noção. Isso causa o quê? A voz falhando, a voz de pato rouco. E aí a gente entra em outro ponto que eu vejo que muitos homens trans pecam porque não sabem sobre o assunto. Vocês já repararam que muitos homens trans têm aquela voz um pouco anasalada, meio esquisita e tudo mais? Isso tem um motivo. Quando o homem cis, ele é criança, ele tem a voz fininha que a gente fala, ele tem a voz bem agudinha, ele costuma jogar essa voz pra cabeça. Para pra reparar agora, dá uma olhada. Se tu é mulher, provavelmente quando tu fala, tu ressoa a tua voz um pouco mais na cabeça, na máscara e tudo mais. Porque uma voz aguda, ela tende a ir mais pra cima. Mais uma vez, professores de canto, me corrijam se eu estiver errado. Se tu é homem, tu tem a voz um pouco mais grave, muitas vezes tu vai colocar a voz no peito, que é o meu caso, tá? Eu coloco a voz bem pro peito. Isso falando. Então agora tu imagina, um homem teve a mudança vocal em 3 meses, ele não vai se dar conta de que ele precisa alocar a voz. Então muitos homens trans usam a voz de cabeça quando ainda estão com a voz bem aguda, antes da transição hormonal, e após a transição hormonal, eles não têm tempo de se perceber para ver que eles precisam realocar a voz pro peito
peito muitas vezes. E é o que eu faço, é o que eu treinei fazer. Isso é uma coisa que eu treino. Desde que eu comecei a mudar minha voz, eu treino realocar minha voz no peito. E, pasmem, é muito mais confortável. No começo parecia estranho, mas é muito mais confortável falar com a voz de peito. Tipo, essa é a minha voz, é o jeito que ela tem que ressoar. Se eu falar muito pra cabeça, minha voz vai ficar meio estranha, vai ser cansativo, vou ficar rouco, e aí ela vai ficar ressoando aqui em cima, vai ficar irritante, eu vou perder respiração. Se eu realocar ela pro peito, ela vai ficar muito confortável, porque essa é a tessitura vocal dela agora. Eu oitavei, ela tá lá embaixo, eu não posso ficar colocando ela num lugar onde ela não pertence mais. E esse é o grande problema que acontece com os homens trans, eles não têm acesso a esse material pra saber que eles precisam reeducar o corpo deles para conseguir ressoar a voz do jeito certo. Então a gente tem muito problema vocal com homens trans porque eles não sabem o que eles têm que fazer, eles acabam fazendo no automático, uma coisa que eles aprenderam desde criança e não tiveram tempo para poder se adaptar. E cantando é pior ainda, porque, poxa, tu tinha um material vocal que tu já estava acostumado a vida inteira e aí de repente tu tem que usar um outro material vocal que é, cara, é completamente o oposto. Tipo assim, a minha voz oitavou, é muita coisa. Eu achei que ia mudar um pouco, mas não tanto. Ficou muito grave a minha voz. A minha voz era super aguda. Eu cantava notas agudíssimas, muito fácil. Era um soprinho, sabe? A minha voz era quase que um whistle constante, sabe? E aí, de repente, eu tenho uma voz onde eu tenho que colocar no peito e quando eu vou cantar, eu não uso tanto a cabeça do mesmo jeito que eu usava. O twang é diferente, a máscara eu tenho que usar diferente. É tudo diferente, cara. É muito difícil. O resumo é que a minha voz meio que não mudou, tá? Na verdade verdadeira, ela meio que não mudou. Ela é a mesma voz, eu ainda tenho o mesmo timbre vocal. Claro, algumas características mudaram por conta dessas adaptações que eu tive que fazer, mas eu acho que a timbragem tá bem parecida com o que era antes. Agora que a gente já sabe o conceito de timbre e o conceito de ressonância vocal, fica mais fácil, né? Então a timbragem é meio que a mesma, só que a tessitura vocal, que é o que a minha voz alcança ou não, ela muda completamente. Então, quando tu ouve a minha voz, tu consegue reconhecer, mas tu percebe que ela tá bem diferente. É muito assustador, cara. Se tu para pra ouvir o meu disco, eu canto tranquilamente essa música uma oitava abaixo. É basicamente como se tu pegasse a mizinha do violão e o misão tocasse. É a mesma coisa. É a mesma nota, só que eu preciso de uma vibração um pouco mais forte para que o misão funcione bem como a mizinha. Não fica tão brilhante quanto a mizinha, mas ainda é a mizinha, só que muito mais grave. Gente, o Instagram não gosta de vídeos acima de 2 minutos, então se vocês, por favor, puderem dar um like, comentar o que vocês acharam, dar a opinião de vocês, corrigir nos comentários, salva esse vídeo, por favor, é muito importante, compartilha nos stories, manda pros amigos ali, olha, essa bobagem que esse cara tá falando, vai ser muito bom. Eu adorei fazer esse vídeo. Esse vídeo me custou 5 anos, pelo menos, pra fazer. Então, assim, me custou coragem de falar sobre o assunto, me custou estudo, me custou experiência individual. Eu acho que é um conteúdo que vocês vão curtir muito, então dá uma forcinha aí pra nós, por favor. Eu completei esse ano 5 anos de testosterona. Setembro de 2020 foi um mês que eu comecei a minha transição hormonal. Só alegria. Eu espero que eu tenha conseguido mais ou menos explicar pra vocês e não tenha sido tão simplista, né? Mas eu acho que é uma forma didática e bem prática de ensinar vocês mais ou menos sobre isso, sem falar bobagem, sabe?